sejam todos bem-vindos ao nosso podcast do Jeito Gazin, aqui na TV Gazin. Seja bem-vindo, nós estamos hoje com uma convidada super especial, na qual eu sou fã, admiradora. Estou aqui com a doutora Érica Belon, que é autora do livro Os 8 Pilares da Liderança de Cristo, para um bate-papo super especial. Eu quero convidar você que está aí nos assistindo a ficar com a gente. Doutora, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui com vocês, falando inclusive de um conteúdo incrível, que é esse processo de recrutamento e seleção. E muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Nós ficamos muito animados em receber a doutora aqui nos estúdios da TV Gazin Douradina. E nós gostaríamos de saber, doutora, falando já do seu livro, diretamente que nos inspirou, foi através do livro que nós te conhecemos aqui na Gazin, o que inspirou você a escrever os 8 pilares da liderança de Cristo? Conta para nós. Olha só, esse livro, ele nasce da demanda que eu encontro dentro das empresas que eu passo. Então, nós temos hoje uma escola de negócios, o nosso core business é a consultoria, e a maior dificuldade que eu escuto hoje do empresário é: eu não encontro pessoas para trabalhar. E eu percebo a dificuldade que a área de recursos humanos tem em selecionar, colocar a pessoa certa no lugar certo. Porque qual que é a chave do sucesso de qualquer empresa? É a pessoa certa no lugar certo. E pensando nisso, eu falei, eu vou escrever um livro com a metodologia de recrutamento e seleção. Porque hoje nós temos uma metodologia que nós ensinamos o empresário a sair da operação e ir para a estratégia. E o livro é um pedacinho do método. Então eu falei, eu vou escrever um livro onde eu consiga entregar essa metodologia. Mas aí eu queria fazer algo diferente do que a gente encontra no mercado. E eu falei, então eu vou fazer um diálogo sobre a neurociência, que é a minha área de atuação, a ciência social, que é a minha formação, a administração de negócios. E aí eu falei, eu vou colocar uma pitadinha ali de teologia para ficar um pouquinho diferente do que o mercado já tem. E deu muito certo. Deu muito certo. Tem feito muito sucesso, né, doutora? Sim. O livro ele foi lançado em janeiro do ano passado. Exatamente, nós lançamos em janeiro de 2023 e ele está entre os 10 mais vendidos do país na categoria negócios por 2 anos. Inclusive, essa semana recebi novamente uma placa lá da editora Gente, parabenizando, porque ele continua sendo um dos livros mais vendidos. Doutora, e esse é um livro, para quem ainda não leu, está aqui nas mãos da doutora, para você conhecer esse livro maravilhoso. Ele junta realmente essa questão da neurociência, das ciências sociais. E como foi juntar tudo isso? A doutora estava me contando aqui nos bastidores que escreveu o livro, gente, acreditem, em 1 dia e meio. 1 dia e meio que eu escrevi esse livro, gente, foi verdade isso. Eu precisava fazer a entrega dele para a editora. E aí eu sentei em 1 dia e meio, eu acabei escrevendo ali, finalizando todo o conteúdo que precisava ser entregue. Esses 8 pilares, doutora, da liderança de Cristo, como você elencou cada um deles? E existe algum pilar que você poderia destacar para a gente como mais importante? Ou todos? Todos os pilares são importantes, todos, né? À medida que eu fui escrevendo, eu procurei ir separando por ferramentas. Porque ele todinho te dá a ferramenta, porque aqui eu só não falo o que você tem que fazer, eu falo como você tem que fazer, né? Então, por isso que é uma metodologia. Mas de todos os pilares, eu acredito que o mais importante é o pilar do mindset, que é a mentalidade do colaborador que você vai colocar dentro da sua empresa. Às vezes a gente acha que o que quebra o negócio, Michele, é a área financeira, né? Não, gente, o que quebra o negócio é a mentalidade das pessoas. E eu falo desde ali a alta cúpula da gestão até o nível mais baixo hierárquico. Essa parte é a parte mais importante. Se você, nesse momento, né, se a empresa, o foco da empresa hoje é dobrar o faturamento, eu preciso contratar uma pessoa com mentalidade de resultado. Se o foco da empresa hoje é se estabelecer, né, de uma maneira sólida, se eu estou querendo hoje buscar novos clientes, eu preciso entender que o headcount tem que ter um olhar muito mais de comunicador, de relacionamento com as pessoas. Então, se eu não entender o momento da minha empresa, se eu não conhecer a visão do meu negócio, vai ficar muito difícil eu ter sucesso no recrutamento e seleção, porque tudo está conectado. Tudo está conectado e principalmente recrutamento e seleção, que é esse momento justamente da porta de entrada.
e que as pessoas não valorizam e que terceirizam isso para outras pessoas fazerem. Olha, o dono do Google, enquanto ele não contratou 2.400 funcionários, ele não saiu de frente do processo de recrutamento e seleção. Aí eu vejo empresas pequenas que o dono não quer fazer esse processo. É a coisa mais importante você escolher quem é que vai fazer parte do seu barco, quem é que você está colocando dentro do seu barco. Porque se você colocar uma pessoa errada dentro do seu barco, o que vai acontecer? Vai afundar esse barco. E as pessoas não olham para o processo de recrutamento e seleção dessa maneira. Muitas vezes acabam acreditando que durante esse processo da jornada do colaborador vai haver uma mudança muito grande. Exatamente. E não vai mudar, viu, gente? Quando você traz essa pessoa para dentro da empresa, o que nós conseguimos desenvolver nele? A parte técnica, é óbvio, mas o comportamento é muito mais difícil. A gente sabe disso. Né? Não é simples assim. Eu falo, por exemplo, fulano de tal, estou contratando, ele não tem perfil de liderança, eu vou encaminhá-lo para uma imersão e ele vai voltar de lá líder. Ele não vai voltar de lá líder. Por isso que o mindset é o pilar mais importante. Qual é o modelo mental dessa pessoa que você está colocando para dentro da tua empresa? Você precisa descobrir isso. E como que eu descubro isso? Fazendo as perguntas certas. Como você define a liderança baseada nos ensinamentos de Cristo? E nós podemos dizer, doutora, que existe uma diferença de uma visão de liderança tradicional para a liderança de Cristo? Olha, muitas pessoas, eu vejo que as pessoas, elas romantizam muito quando o assunto é Jesus Cristo, né? Eu vejo que cria-se uma ideia de que Jesus, Deus, tem pena de você. Não, ele não tem pena de você, ele ama você. E muitas vezes é trazido esse olhar para dentro da empresa, da liderança servidora, né? Eu tenho que servir o colaborador, e nós temos mesmo, mas nós não podemos esquecer que tem que dar resultado. Todos os 12 que passaram por Jesus eram pessoas que tinham que dar resultado. Ele treina todos eles por 3 anos, mas o que ele faz? Ele manda de 2 em 2 para que eles fossem treinar, eles tinham que ministrar. Porque ele sabia que o ministério dele acabaria em 3 anos. Então ele treinava, ele dava feedback, ele orientava. Né? Então quando você olha, né, essa liderança, não era uma liderança de passar a mão na cabeça. Ele não passava a mão na cabeça das pessoas. Você pode pegar vários relatos na Bíblia, onde, inclusive um dos relatos que ele entra, né, lá no templo, que as pessoas estão vendendo lá, ele fica muito bravo. Então cria-se muitas vezes uma liderança que romantizada. Não, Jesus Cristo era prático. Se você olhar para todas as passagens, você não vai encontrar uma passagem que ele fica implorando alguém para ficar no time dele. E muitas vezes eu vejo isso dentro da empresa. Jesus não contratou ninguém por indicação, não contratou ninguém por confiança. Ele contratava as pessoas que precisavam fazer aquela entrega. Então ele ia a campo analisar o comportamento das pessoas. Tanto que tem uma passagenzinha que ele fala para Pedro. Pedro passa, né, a noite inteira no mar, aí ele volta cansado, fala, putz, passei a noite inteira e não consegui pescar. Aí Jesus fala para ele, volte lá e jogue a rede do lado tal, do lado direito. O que ele estava fazendo naquele momento? Ele estava querendo saber se ele tinha credibilidade, porque ele não era pescador. Jesus não era pescador, Pedro era pescador. Então, qual era a credibilidade que ele tinha frente a um especialista para fazer ele voltar no mar e cumprir a ordem? Então, isso é algo que nós temos que olhar dentro da empresa para saber se você que é líder, qual é a tua credibilidade e reputação frente ao seu colaborador. E muitas vezes, Jesus colocava também em xeque, claro que eu li o livro, perfis diferentes. Sim, totalmente. E na empresa também é assim? Sempre na empresa é assim. E tanto que dos 4 perfis comportamentais, um perfil Jesus não contratou. E isso é importante a gente entender, que não é qualquer pessoa que dá certo em qualquer projeto. É importante entender isso, que não é só a questão de eu colocar a pessoa dentro de uma sala para desenvolvê-la. Não é só isso, né? Tem toda uma questão neurológica por trás daquilo. Eu vou dar um exemplo meu. Tem 35 anos eu tenho de carreira solo, uns 25 anos. O meu marido me acompanha em todos os treinamentos há 25 anos. Ele não sobe no palco para fazer o que eu faço. Então, mais treinado do que ele, eu não sei quem é, porque ele escuta todas as minhas palestras.
Então é importante a gente entender isso, que não é só o treinamento que vai fazer com que aquela pessoa tenha sucesso. A pergunta é, ele tem perfil para aquilo? Neurologicamente falando, porque também não é só força de vontade, não é só esforço para aquilo, precisa ter perfil para aquilo. Né? Então todas as áreas a gente tem que entender isso. E a área de recrutamento e seleção, que hoje também é muito confundido RH com DP, às vezes não consegue entender isso, não tem know-how para trabalhar com isso. Doutora, e quando o colaborador ele já acessou a empresa, já está dentro, já está fazendo parte ali do time, sim, como essas lideranças podem desenvolver de uma melhor forma e melhorar a performance, melhorar a entrega? Como fazer isso? Primeiro que a empresa que não tem um PDI bem feito, PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual do Colaborador, dificilmente ela vai ter sucesso. Antes de eu desenvolver, eu preciso de uma ferramenta de medição. Então, eu vou medir a performance daquele profissional. Aí eu vou ter a descrição de cargos dele, as habilidades do cargo, é onde eu vou medir se as habilidades que está no cargo está ok na avaliação de desempenho que eu fiz. A partir dali, eu vou desenvolver um plano de treinamento. Por isso que não é treinar qualquer coisa e de qualquer jeito. Quando eu faço um plano de desenvolvimento individual muito bem feito, a empresa cresce de forma absurda. Importante estar sempre atento em quem são, então, os perfis que você tem na sua equipe. Doutora, trazendo isso para neurociência, algumas dicas que você poderia citar para a gente, para o líder identificar o que ele precisa estar atento nas pessoas do time? Bom, a primeira coisa que ele tem que entender é, primeira coisa, está começando do zero. Qual é a visão do negócio? Me tornar referência como a maior empresa do segmento tal no país. Primeira coisa. Se lá na visão do negócio está dizendo que eu tenho que me tornar referência, eu preciso primeiro fazer uma pergunta para mim enquanto gestora. Eu sou referência de alguma coisa? Porque para minha empresa ser referência, eu preciso ser referência. O meu time é referência em alguma coisa? Então começa aí, gente, o negócio. É aí, o primeiro ponto é aí. Se eu não tiver com a casa organizada, você pode fazer o curso lá no MIT. Vai dar certo. Não vai funcionar. Muito legal. A doutora falou que lá justamente nas perguntas, né, a chave para isso. Então, a chave está na pergunta. Fazer essa autorreflexão para a liderança que está começando agora também, os novos líderes. O que a doutora poderia dizer para eles? Tenha o coração ensinável, aceite feedback, escute as pessoas que são mais velhas que vocês e que já passaram pelo caminho que vocês querem passar. Aceitem. Eu sei que num determinado momento na nossa vida, quando a gente é muito jovem, a gente acha que o fato de ser jovem é suficiente para eu ter sucesso. Não é. Então, às vezes a gente precisa pegar a nossa arrogância, guardar ela dentro de um potinho, fechar e ouvir, aceitar feedback. E enquanto você estiver levando as devolutivas que você está aceitando para o lado pessoal, a tua carreira não vai decolar. É somente quando você entender que o feedback é sobre o teu resultado, é quando realmente a tua carreira começa a decolar. Por isso que tem pessoas que com 30 anos já está voando e nós temos pessoas com 55 anos que continuam na mesma posição que estão. E o segredo para isso, doutora, é sempre se revisitar, se reavaliar? O tempo todo. E saber onde eu quero chegar. Onde que eu quero chegar? Porque tem gente que quer jogar o jogo no campinho de futebol, mas ser escalado para o Real Madrid. Não vai ser. Para você ser escalado para jogar no Real Madrid, você tem que ter a competência e a habilidade do Real Madrid. Então você precisa escolher que jogo você quer jogar. Você quer jogar o joguinho do campinho de futebol ou do Real Madrid? E não tem nada de errado se você quiser jogar o do campinho. Para jogar o jogo do campinho, você tem que ter determinadas habilidades. Agora, para jogar o jogo no Real Madrid, é jogo de gente grande. E a pergunta é, você está preparado para jogar o jogo de gente grande? Muitas vezes as oportunidades podem aparecer e você não estar suficiente preparado. Porque é melhor você estar preparado e não ter a oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado, porque você vai se frustrar. Doutora, como os líderes podem aplicar os princípios que você menciona no livro, tanto na sua vida pessoal como profissional? Claro que a pessoa
está convidado também a ler o livro e descobrir um pouco mais. Com certeza. Bom, como que ele pode aplicar? Para cada capítulo eu deixo uma ferramenta aqui. E eu indicaria que você estudasse isso com o seu time, da mesma maneira que o grupo aqui fez. Estude isso com o seu time, monte o perfil, a especificidade comportamental do colaborador. O que é especificidade comportamental? É o fit cultural. Porque a gente fica limitado somente com a descrição do cargo, se quero saber se a pessoa tem experiência para aquilo, ou fico limitado com o perfil comportamental, se ele é dominante, se ele é influente. Não, mas a pessoa tem o fit cultural e existe uma ferramenta que te ajuda a construir esse fit. Fit cultural, doutora, se você puder falar um pouco mais para os nossos telespectadores, se o colaborador ele tem aquela cultura. O DNA da empresa, o DNA da empresa. Então, por exemplo, se você é uma pessoa vegana, trabalhar num frigorífico, eu acho que não vai ser um lugar muito bom para você. Você não tem o fit cultural daquela empresa. Então, eu preciso olhar para a empresa como um negócio e saber se eu combino naquele lugar. Sempre se questionando. Se questionando. Sempre se questionando, porque o foco sempre vai estar em você, nunca no outro. Doutora, escrever o livro mudou de alguma forma a sua forma de enxergar a liderança na vida? Ou, digamos que depois que a doutora escreveu esse livro, que as pessoas tiveram mais acesso, só confirmou ainda mais alguns saberes? Eu acho que validou aquilo que eu já falava por muito tempo e às vezes eu estava falando dentro de algumas comunidades, né, algumas empresas que às vezes relutava em relação àquele assunto que nós estávamos trazendo, que eu estava trazendo para eles. Eu acho que o livro validou isso, validou. Quais ensinamentos de Cristo você aplica na sua vida cotidiana, tanto pessoal como profissional? Olha, existem algumas características de Cristo que me chamam muita atenção. A primeira é que ele caminhava com os 12, era íntimo de 3 e dormia só na casa de 1. Então, isso já me mostrou, assim, quando eu estava escrevendo um livro, foi algumas coisas que me despertaram, era entender que Jesus, ele não mostrava o milagre dele para qualquer um dos discípulos, ele escolhia. Então, Pedro foi um deles que mais acompanhou os milagres de Jesus. Então, isso é uma coisa que eu tenho muita clareza com quem eu vou dividir cada um dos meus projetos. Outra também é entender que nem todo mundo está engajado com aquele meu projeto, né? Você pega Judas, por exemplo, né? E um ensinamento que eu acho lindo da parte dele é que mesmo Judas fazendo, né? Porque ele já sabia o que Judas ia fazer com ele chama Judas de amigo, né? Por quê? Porque ele era realmente amigo de Judas, Judas não era amigo dele. Então eu aprendo muito com isso, é que eu vou fazer a minha parte e eu vou continuar fazendo bem, mesmo que a outra pessoa me faça mal, porque o problema não está no outro, não está em mim, está no outro, né? Outra questão, nós tivemos a palestra, felicidade de assistir a palestra de neurogestão hoje da doutora, justamente daquele momento que você traz a questão das pessoas, às vezes que você está conectada naquele momento pode atrasar a sua chegada Sim. em alguns lugares. Exatamente isso, eu falei para eles que tem um trecho no Evangelho que fala a respeito de Pedro, que ele está aprisionado, né? Ele está na prisão, ele está acorrentado com 2 soldados. E eu comentei com eles que Deus, ele não se manifesta no meio da bagunça. Enquanto tiver desordem, esquece de pedir qualquer coisa para Deus, porque Deus é organização. Então, se a sua casa está bagunçada, as coisas não vão dar certo. Seja a casa física ou seja a casa aqui de dentro, né? E o universo, ele tem uma ordem para as coisas acontecerem. Eu até dei o exemplo, né? Primavera, verão, outono, inverno. Você pegar a lua, né? Lua crescente, cheia, etc. Então, tem uma ordem para acontecer. Por que você acha que na sua vida ela vai ser diferente? Ela não vai. E nessa passagem, também tem uma ordem ali na passagem. Então, Pedro está acorrentado com 2 soldados e aí o texto fala assim, e na frente dele tinha a porta da prisão. Quando ele desconecta desses soldados, então a porta se abre. Então, muitas vezes, a sua vida não está indo para frente, você tem inúmeras oportunidades. Deve ter centenas de portas na sua frente, mas elas não estão sendo abertas porque você está conectado com as pessoas erradas. E às vezes isso está acontecendo dentro da empresa. Porque quem fala bem da empresa anda com quem fala bem da empresa.
quem fala mal da empresa, anda com quem fala mal da empresa. Tem um ditado que eu adoro que fala que é crá com crá, cré com cré. Você não vai ver bom aluno andando com mau aluno. Então eu aqui, enquanto professora de universidade, 25 anos dando aula na universidade, isso sempre foi muito claro. E aí eu quero deixar uma pergunta para você. Talvez você esteja aí nesse momento patinando, mas existem bênçãos que são somente para você. Deus, Ele entrega para a gente bênçãos que são entregues só para nós. Porque tudo aquilo que a gente recebe, né, quando eu vejo o sucesso do livro, isso é merecimento. Um dia eu plantei para que essa colheita. Às vezes as pessoas me chamam no direct para perguntar, né, que eles acham que é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Tudo é muito difícil. Cada degrau que você vai subindo, você vai ter que aprender a lidar com as pessoas que estão naquele degrau. Imagine uma escada, né? O primeiro degrau da escada, você tem que brigar com o filhotinho do cachorro. É muito fácil. No segundo degrau, você já está brigando com o jacaré. No terceiro degrau, você está brigando com as cobras. No quarto, você já está brigando com o homem invisível. E você precisa estar preparado para isso. E cada degrau da escada, tem gente que não dá para subir junto com você. Você vai precisar subir sozinho. Doutora, se você pudesse escolher uma lição ou uma mensagem para todos os leitores aí, as pessoas que já leram esse livro, para que levem consigo, qual seria? Olha, eu falaria para todos vocês que leram o livro entenderem que, primeiro de tudo, contratação é método, não é feeling, é metodologia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, entenda que quando você traz alguém para trabalhar na tua empresa, que você já entrevistou, que você já olhou, né, o currículo dessa pessoa, ela vai entrar, se você fez uma contratação certinha, ela vai entrar com 60% nesse jogo. Os outros 40% é tua responsabilidade enquanto gestor de desenvolver essas pessoas. Você não vai encontrar ninguém pronto. Esqueça isso. Você não vai encontrar ninguém que faça igual a você. Não existe essa pessoa. Agora, se você for líder, você vai ter que fazer o que Jesus fez, que é o que deu certo. Desenvolver estas pessoas e, sobretudo, confiar nessas pessoas. Como ele fazia? Ele entregava a mensagem e falava para eles, agora vão pregar, vai fazer a sua parte. Ide e levai a mensagem para todo mundo. Então eu vejo hoje muito líder centralizador. E se você for centralizador, você não vai conseguir construir times. Doutora, sobre diversos perfis que podem trabalhar juntos em diferentes lugares da empresa, seja ele logística, gestão de pessoas, marketing, como o líder pode lidar com esses desafios de pessoas diversas em suas equipes? Muitas vezes nós acabamos percebendo que o líder, às vezes, ele prefere manter o mesmo padrão de pessoas parecidas. Como lidar com isso? Isso é positivo? Isso é negativo? Olha só, quando a gente vai fazer o desenho do organograma da empresa, então existem perfis para cada uma daquelas caixinhas. Isso é importante entender. Então, por exemplo, se eu estou no cargo de liderança, vamos pensar aqui a área financeira. A área financeira requer profissionais mais analíticos. Só que o líder, ele não pode ser analítico, ele tem que ter o perfil da gestão, que é o dominante influente, ou o executor comunicador, por exemplo. Agora, o time sim pode ser eclético, pode ter ali analistas, pode ter um perfil mais estável emocionalmente, ou um planejador, por exemplo. Agora, cabe ao líder conhecer o perfil comportamental de cada um deles e saber lidar com cada um. Gente, tem que ser tratado na individualidade. Não é colocar todo mundo dentro do mesmo pacote e falar, não, aqui eu faço uma gestão justa, trato todo mundo igual. Você está perdendo muito nesse jogo. Que existe uma diferença muito grande entre equidade e igualdade. Absurda, porque nós estamos falando de modelo mental. Uma pessoa que tem um modelo mental da liderança, a cabeça dela funciona como resultado. Uma pessoa que o perfil comportamental dela é de comunicador, a cabeça dela funciona como amizade. Então já são pessoas que trabalham na mesma área, com padrões mentais totalmente diferentes, né? A gente precisa entender neurologicamente o
que significa, por exemplo, até uma palavra para uma pessoa. Por exemplo, família. Qual é a semântica da palavra? Qual é o significado neurológico que família tem? Para uma pessoa pode ser base, para outra pessoa pode ser tudo, para outra pessoa pode ser tristeza, para outra pessoa pode ser encrenca, porque isso tudo está relacionado com a nossa experiência. Então, se o líder não conhece o seu time, fica impossível gerenciar o negócio. Aliás, vai um exercício aqui para você. Você sabe qual é o sonho do seu time? Qual é o sonho de cada um dos seus colaboradores? Se você não sabe isso, você não está fazendo gestão. Que bacana essa provocação para você que está aí nos assistindo. Doutora, que conselho você daria para alguém que está começando a liderar e quer incorporar os ensinamentos de Cristo desde o início da sua jornada? Aprenda a ouvir, tenha clareza daquilo que você quer, goste de pessoas, saiba se relacionar com as pessoas, entenda que nem todo mundo vai fazer do jeito que você quer que seja feito. Tenha foco no resultado. É importante você olhar o resultado e acompanhar o processo. E para os nossos ouvintes, que mensagem você gostaria de deixar sobre liderança e sobre fé? Olha, liderança. Ser líder é fazer com que a outra pessoa faça aquilo que você ou que a empresa precisa que seja feito e que você tenha a maturidade de deixar ela achar que a ideia é dela. Enquanto você estiver brigando por conta da ideia, você não está preparado para ser líder. E sobre fé, eu penso que você poderia olhar para Jesus e se perguntar o tempo todo, no meu lugar, o que Jesus faria nessa tomada de decisão? Se você conseguir identificar qual é o posicionamento de Jesus quando você for tomar uma decisão, você vai ter uma jornada de liderança brilhante. Faça esse exercício. E para você que ficou curioso para saber um pouco mais sobre a doutora Érica Belon, eu quero convidar você a seguir as redes sociais dela, que vão aparecer aqui embaixo do nosso podcast. Quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada, doutora. Você é realmente uma pessoa inspiradora que consegue trazer para nós insights tanto relacionados à gestão, mas também de fé. Então, nós saímos de uma conversa com você, sem dúvida, com esperança. Isso que eu sinto conversando com você e a gente fica muito feliz em receber você aqui. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Quero convidar vocês a seguir as redes sociais da doutora e saberem um pouco mais. Muito obrigada pela audiência de todos vocês e até o próximo podcast. Tchau, tchau.